Sou a babaca por dizer à minha filha que o namorado muito mais velho dela não é bem-vindo em nossa casa? Meu, F48, marido, M46, e eu temos uma filha de 20 anos, Eli, que está atualmente de férias da faculdade. Cerca de 5 meses atrás, Eli nos contou que tinha um novo namorado, que vou chamar de Tom. Isso veio meio do nada, já que Eli não havia mencionado estar vendo alguém ou que estava namorando, mas tanto meu marido quanto eu fomos solidários e felizes por ela. No entanto, Eli estava estranhamente secreta sobre toda a situação. Normalmente ela é um livro aberto, especialmente comigo, e sempre compartilhava detalhes de sua vida pessoal. Nesta ocasião, ela não mostrou nenhuma foto, e sabíamos quase nada sobre Tom, além do fato de que eles se conheceram em uma festa através de um amigo em comum. Eli passou o último mês das férias na cidade da faculdade dela e o plano sempre foi de ela voltar neste fim de semana. Eli perguntou se poderia trazer Tom com ela por alguns dias da viagem, já que eles estavam ficando sérios, e ela queria que ele nos conhecesse. Embora tenhamos mencionado que sabíamos quase nada sobre ele, Eli disse que seria uma surpresa e que nós iríamos amá-lo. Dado que ele claramente era uma parte importante da vida da nossa filha, concordamos e dissemos que estávamos ansiosos para passar o fim de semana juntos. Ontem de manhã, fomos buscar Eli e Tom no aeroporto para levá-los até nossa casa e ficamos chocados. Sabíamos instantaneamente que Tom era muito mais velho que Eli e certamente não era estudante universitário. Eu fiquei em estado de surpresa, mas não quis causar uma cena, e disse ao meu marido para fazer o mesmo. Voltamos para casa, mas foi uma viagem gelada, o que Eli comentou. Quando chegamos, meu marido perguntou diretamente a Tom quantos anos ele tinha. Tom disse que tinha 44. Eu imediatamente fiquei enojada. Ele tem apenas 2 anos a menos que meu marido e é velho o suficiente para ser o pai da Eli. Meu marido continuou a interrogá-lo, perguntando como eles se conheceram e todo o histórico. Eli explicou que foi em uma festa e que Tom estava lá porque é bem conhecido na cidade, e que eles perceberam que tinham muito em comum e se deram bem a partir daí. Eu realmente não queria ouvir mais nada, e meu marido disse a Tom para ir embora. Eli gritou dizendo como isso era injusto e que nem tínhamos dado uma chance a Tom e que ele a fazia feliz. Tom percebeu a tensão, então foi embora, e Eli foi atrás dele. Eu mandei mensagem para Eli dizendo que adoraríamos vê-la e que viesse para conversar sobre a situação. Ela perguntou se Tom era bem-vindo, e eu disse que não era. Portanto, depois de me chamar de babaca julgadora, ela disse que não viria e que eles ficariam em um hotel local e encontrariam os amigos. Eu me sinto péssima sobre toda a situação e não quero perder minha filha por causa disso. Meu marido não vai ceder e diz que teria que ser contido se algum dia visse aquele homem de novo. Sou eu a babaca por dizer que ele não é bem-vindo ou fiz a coisa certa? Comentários relevantes. Passei por algo parecido e meu pai adotivo era, pelo que eu acreditava, incrivelmente tranquilo sobre eu namorar um cara na casa dos 30 quando eu tinha 19 anos. Conversei com ele mais de uma década depois e ele disse que queria dar um soco no cara, mas sabia que se pressionasse eu iria me agarrar à relação e ela duraria muito mais. Em vez disso, ele pediu que eu avisasse para que soubesse onde eu estava e quando voltaria, garantindo que eu estivesse segura. No entanto, ele fez outras coisas para destacar gentilmente a desigualdade do relacionamento. Por exemplo, ele sempre dizia como eu estava bonita toda vez que saía de casa. O namorado me mandava de volta para casa por não usar maquiagem ou as roupas certas. Não demorou muito para eu perceber que o namorado era um controlador que queria uma namorada como troféu. Não é a babaca. Ele estava em uma festa universitária porque é bem conhecido na cidade? Isso significa que ele é conhecido por se aproveitar de mulheres mais jovens e provavelmente também por comprar bebida para estudantes menores de idade. Jogue no longo prazo. Melhor história que ouvi, o pai se aproximou do cara. Eles conversaram sobre coisas relevantes para a idade deles, fizeram atividades típicas de pai, falaram sobre seguros, aposentadoria e pagamento de casa, saíram para comer em lugares a adultos em vez de bares de esporte, de modo geral, agiram como homens de meia idade. Ela percebeu que estava basicamente namorando o pai dela, não tinham quase nada em comum e terminaram. Ex-policial. Advogado. Eu sugeriria que você não desse motivo para ela se afastar ainda mais de você e do seu marido, porque Tom precisa parar de influenciar sua filha e tentar fazer com que ela pense que vocês estão contra ela, e vocês não estão. Incentivo você a não excluí-lo. Vocês podem se encontrar em algum lugar público para que ele não esteja na sua casa, mas sem permitir que ele afaste sua filha enquanto vocês lidam com essa situação delicada. Tudo de bom. Atualização 1, 22 de julho de 2024. Primeiro, queria agradecer a todos pelos comentários e mensagens de ontem. Fiquei sobrecarregada com as respostas e não esperava que meu post ganhasse tanta atenção. Sei que as opiniões estavam bastante divididas, mas agradeço a honestidade de todos. Peço desculpas por não ter respondido a ninguém, mas havia muita coisa na minha mente, então achei melhor fornecer uma atualização para quem tivesse interesse. Para quem não leu o post inteiro, um resumo rápido. Minha filha de 20 anos, Eli, trouxe para casa seu namorado de 5 meses, Tom. Tom tem 44 anos, e meu marido e eu dissemos que ele não era bem-vindo em nossa casa. Eli e Tom estão atualmente em um hotel próximo.
Passei grande parte do domingo muito abatida, então conversei com meu marido e disse que realmente queria ver Eli. No entanto, sabia que isso não seria possível sem também ver Tom, então mencionei ao meu marido sobre encontrar Eli e Tom em um local neutro para um brunch. Perguntei se ele queria ir, mas ele disse que não se sentia no estado mental adequado neste momento, então concordamos que eu iria sozinha. Fiquei ansiosa durante a viagem, mas ao encontrar Eli, esses nervos diminuíram relativamente rápido. Fiquei feliz em vê-la e saber que estava bem. Ainda me senti um pouco desconfortável perto de Tom, mas pensei que esta era a oportunidade de descobrir mais sobre ele e suas intenções, por assim dizer. Sentamos e tentei descobrir o máximo de informações possível sobre Tom. Quando perguntei para ele explicar o que significava ser conhecido na cidade universitária e estar na mesma festa que Eli, Tom disse que frequentava a mesma faculdade quando tinha a idade de Eli, adorava o lugar e decidiu nunca sair. Durante esse período, ele continuou frequentando os principais bares e locais que estudantes universitários costumam ir, o que significava que ele permanecia na comunidade de alguma forma. Achei a resposta bastante perturbadora, mas mantive a educação. Quanto a outros detalhes que descobri, Tom nunca foi casado e não tem filhos. Ele trabalha como engenheiro de software e gosta de cozinhar e meditar nas horas vagas. Algo nele parecia estranho, mas talvez eu já tivesse preconceitos prévios. Eli falou mais sobre como eles eram um bom par e quanto tinham em comum. Quando pedi para ela detalhar, ela disse que ambos adoram os mesmos lugares pela cidade e no campus, aparentemente ambos gostam de sushi, e que ela nunca tinha conhecido alguém tão maduro e compreensivo. Tom também disse que Eli era perfeita para ele e que estava sério no relacionamento. Perguntei se ele já tinha se relacionado com muitas mulheres mais jovens. Eli não gostou da pergunta, mas Tom disse que geralmente não se envolve em relacionamentos, embora algo em Eli o tenha atraído. Eventualmente, após cerca de 2 horas, encerramos o brunch. Eli disse como tinha sido bom e ficou feliz que eu tivesse mostrado interesse por Tom antes de perguntar se poderiam jantar juntos algum dia. Eu disse que seria bom, mas que precisaria conversar com o pai dela. Tom apertou minha mão e ficou por isso mesmo. Meu marido continua relutante, mas sinto que está a coisa certa a fazer se quisermos manter um relacionamento com Eli. Eu não gostei de Tom à primeira impressão, e isso pouco mudou minha opinião. Algo nele parecia estranho, e algumas de suas respostas solidificaram minha sensação de que ele não é adequado para Eli. Suponho que terei que manter a mente aberta, mas agradeço qualquer opinião. Comentário relevante. Aprecio o quanto vocês dois protegem sua filha. Mas, no fim das contas, ela é adulta e não pode cometer seus próprios erros se sentir pressão de vocês para tomar decisões. O problema é que, se ela continuar se afastando porque vocês relutam em deixá-la ser adulta sozinha, ela também não vai procurar vocês quando precisar de ajuda. Se esse cara acabar sendo uma pessoa ruim e ela precisar de alguém, por que ela iria procurá-lo se sente que só será criticada? Eu diria algo completamente diferente se ela tivesse, digamos, 16 ou 17 anos. Mas ela é uma adulta na faculdade aprendendo a se virar no mundo, e vai precisar de apoio para controlar sua própria vida sem que vocês decidam diretamente o que ela pode ou não fazer. Vocês disseram que ela foi secreta desde o começo, e isso me mostra que ela já sabia como vocês reagiriam. É hora de mostrar que vocês podem ser amigos de apoio quando ela precisar, em vez de pais que não apoiam. Este foi um bom primeiro passo. Atualização 2, 29 de julho de 2024. Primeiro, peço desculpas a todos por não ter atualizado antes e por não ter respondido. Eu leio todas as respostas e mensagens, mas é tão esmagador que fico sem saber a quem responder. No entanto, muita coisa aconteceu na última semana e muitas pessoas pediram uma atualização, então achei melhor fornecer uma. Depois do brunch, falei com meu marido sobre a possibilidade de Tom e Eli jantarem conosco uma noite. Meu marido era completamente contra, mas eu disse que se ainda quiséssemos ter algum controle sobre a situação antes de afastar totalmente Eli, precisávamos concordar com isso. Foi preciso muita persuasão, mas meu marido concordou e convidamos Tom e Eli para virem no sábado que passou. Antes disso, acabei conversando com minha filha mais velha e irmã de Eli, Holly, 23, sobre a situação. Holly ficou chocada e Eli não tinha contado nada a ela. Holly decidiu investigar um pouco nas redes sociais, mas teve dificuldade porque Tom não tinha muita presença online. Ela disse que viria para o jantar no sábado. Embora eu estivesse relutante porque parecia que poderia sair do controle, acabei aceitando. Então chegamos ao jantar no sábado e Holly simplesmente passou Tom a limpo sem parar. Foi muito pior do que eu fiz. Ela perguntou se meninas mais jovens eram o tipo dele, porque alguém da idade dele ainda frequenta festas universitárias, e outros comentários pequenos. Eli disse várias vezes para ela deixá-la em paz, e eu tentei atuar como mediadora. Meu marido estava apenas furioso em silêncio, e eu podia perceber o quão desconfortável ele se sentia na presença de Tom. Eventualmente, Tom e Eli disseram que tinham uma grande novidade. Eli anunciou que ela e Tom planejavam morar juntos no próximo ano universitário. Eu quase engasguei com minha bebida. Eli tinha planejado morar com outros amigos e quando questionei, Tom respondeu que percebeu que provavelmente não teria outro relacionamento de longo prazo. Eli o faz tão feliz, e ele não quer perder tempo com quem ele quer que seja sua esposa e futura mãe de seus filhos.
Nesse momento, meu marido perdeu a paciência e disse a Tom para sair de sua casa. Tom se levantou e pareceu ofendido, e Eli começou a chorar. Eu não me lembrava da última vez que meu marido havia gritado assim, e acho que isso surpreendeu Eli. Holly disse que merecia e que ela precisava se afastar do pervertido pedófilo. Terminou com Eli saindo em lágrimas com Tom, meu marido subindo para o andar de cima e eu completamente inconsolável. Tentei entrar em contato com Eli desde então, mas ela não respondeu. Não quero que ela se mude com Tom, e parece que ele está tentando atrapalhar toda a vida dela. Ela tem 20 anos e não precisa se casar ou ter filhos, especialmente com alguém da idade dele. Ela nunca teve um relacionamento antes, mas parece estar tão apaixonada que não vai ouvir. Meu marido me disse que se Eli se casar com Tom, acabou, e ele não vai querer mais ter relacionamento com ela. Eu não concordo com isso e sempre amarei Eli, mas isso não significa que toda a situação não tenha me deixado extremamente triste. Agradeceria qualquer conselho. Atualização 3, 5 de agosto de 2025, um ano depois. Muita coisa aconteceu desde então que foi tão avassaladora que acabei esquecendo completamente de atualizar isto. No entanto, hoje encontrei esta conta no Reddit e devido à quantidade de mensagens que recebi, sinto-me compelida a compartilhar uma atualização. Para quem não quer ler o post inteiro, resumindo, Eli está noiva e grávida. O noivado aconteceu por volta de janeiro, depois de apenas cerca de um ano de namoro, e a gravidez foi anunciada em março. Eli decidiu ficar com o bebê, que tem previsão de nascimento para o final deste ano. Ainda estou de coração partido e lutando para aceitar toda a situação. Eli era tão brilhante, alegre e tinha uma vida social ativa. Agora ela vive com Tom na cidade universitária dela, apesar de ter abandonado a faculdade devido à gravidez, com pouquíssimos amigos, pois a maioria se afastou por causa de Tom. Meu marido também tem pouco contato com Eli e não quer ter nada a ver com Tom. Enquanto minha filha Holly sente o mesmo e não quer ter nada a ver com Eli ou seu bebê enquanto ela permanecer com o predador. Continuo mantendo contato com Eli tanto quanto posso, não apenas porque a amo, mas também porque sei que se as coisas desmoronarem, ela não terá ninguém a quem recorrer. Ela se isolou, o que me deixa extremamente triste, e nunca pensei que as coisas acabariam assim. Houve uma pequena esperança por volta de março, quando Eli me ligou chorando ao descobrir que Tom havia traído ela, não surpreendentemente, com outra estudante universitária, ainda mais jovem que Eli. Embora eu tenha tentado fazê-la raciocinar e achasse que isso seria um alerta, ela decidiu ficar com ele após uma combinação de love bombing, e ao descobrir que estava grávida. O casamento foi marcado para o próximo verão, para que agora o foco seja o bebê. Meu marido e minha outra filha já decidiram que não irão, e muitos outros da minha família também se sentem desconfortáveis com a ideia. Estou tentando me manter firme e espero conseguir amar meu neto ou neta, mas isso não será algo que ficará mais fácil com o tempo. Se houver outras atualizações importantes, tentarei compartilhar. Se não, agradeço o apoio e os conselhos de todos. Isso significou mais do que vocês imaginam.